uma busca por tecnologia na pecuária. É lógico que está aquém do que muitos analistas de mercado apontam, né? A pecuária brasileira evolui rapidamente, mas há muitas diferenças e alguns setores ainda patinam na tecnologia, mas o fato é que o mercado de genética bovina vem confirmando para este ano a estimativa de crescimento. Bom, o primeiro semestre fechou com alta de 9% no aumento das vendas gerais de sêmen, né? Isso comparando aí com o mesmo período de 2017. Agora, no caso do gado de corte, o crescimento foi maior. Foi um crescimento na venda de sêmen de 14%. E quem apura esses números junto com o CPEA é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Aqui ao meu lado, Sérgio Saldi, já conhecido de quem acompanha a pecuária no Brasil. Obrigado por ter vindo, Sérgio. Vamos explicar o que ocorreu. O crescimento já era previsto, não, Sérgio? Sim, bom, prazer estar aqui, Pulga, mais uma vez. A gente apostava nesse crescimento, né? Logicamente, a gente considerar que 2017, primeiro semestre, teve todas aquelas intempéries envolvendo a cadeia de carne no Brasil, né? Mas o resultado foi bem superior ao que a gente imaginava. Então, né, são boas notícias que a gente está trazendo aí para o pecuarista, principalmente para aquele que acredita no uso da tecnologia na pecuária. Agora, 9% o aumento das vendas gerais de sêmen. Agora, no caso do gado de corte, o aumento foi maior, 14%. Por que esse crescimento ocorreu, Sérgio? Exatamente, um crescimento bastante forte, né? A gente acredita que esse crescimento foi puxado, principalmente, né, pela melhoria no ambiente, né, do mercado frigorífico no Brasil. As exportações, por exemplo? Comparando o próprio mercado local, né? Se a gente olhar o primeiro semestre de 2017, nós tivemos aquelas questões envolvendo escândalos, né, a delação da JBS, tudo isso mexeu muito com o mercado de carnes no Brasil. Primeiro semestre de 2018, nós estamos trabalhando num ambiente mais saudável, né, mais controlado. Confortável. Né, então, logicamente, temos que destacar as exportações de gado vivo para o Oriente Médio, né? Isso contribuiu bastante para ajudar nesse mercado. Agora, no caso da pecuária de leite, a reação não foi a mesma. No entanto, também um crescimento, mas um crescimento menor de 3%. Por que na área do leite, né, na pecuária de leite, nós não tivemos um crescimento tão acentuado? Sim, apesar de o crescimento ter sido menor, né, foi próximo de 3%, mas a gente também comemora bastante por dois motivos. O primeiro, que no primeiro semestre de 2017, o crescimento foi de 25%, né, porque em 2016 houve uma crise muito grande no setor, e aí, em 2017, reagiu, cresceu 25%, então a gente está falando de um crescimento de quase 3% sobre 25%. Então, é bem interessante. E lembrando, né, que no mês de maio nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que afetou muito o setor leiteiro. Então, nós tivemos problemas já, vamos dizer, próprios, especiais para a pecuária de leite, que evitou uma recuperação mais acentuada como a que ocorria. Exato, quer dizer, na verdade, esse crescimento de 3%, né, diante de um cenário que basicamente pegou a última semana de maio, que é um mês forte de vendas de genética no setor leiteiro, e a concentração na última semana já é de tradição, já é da cultura do produtor de leite, né, por causa de cooperativas, ele se acostumou a comprar na última semana do mês, quer dizer, praticamente quebrou as vendas do mês de maio. Por isso a alta não foi tão grande no caso do leite. Exatamente, poderia ter sido maior. Agora vamos falar um pouquinho, que a Asbia também apura, por raças, né? Ainda temos aí, entre as raças de corte com sêmen em maior quantidade comercializada, as 5 maiores vendedoras foram Angus, né, seguida de Nelore, que no relatório de vocês, da Asbia, ainda é dividido em 2, né, o puro de origem e o Seipe, né, mais o mocho. Bom, temos mocho, temos brangos. Bom, quem é que ganha espaço na pecuária brasileira através do sêmen? Aí nós temos um movimento bastante interessante, né? Quando a gente apresenta o relatório do primeiro semestre de 2018, nós também apresentamos em detalhes o relatório de 2017. Então, a gente apresenta toda a evolução por raça, divisão por estado, né? Onde estão as vendas em detalhes. E aí a gente nota que em 2017 houve um movimento de crescimento do Nelore, né? Lembrando que a raça Angus ainda continua sendo a principal raça, né, de utilização de genética no Brasil, através da inseminação artificial, e houve uma barrigada, ou seja, uma pequena queda na evolução do Angus, né, comparado aos anos anteriores. Isso a gente já esperava, em parte, em função da necessidade de reposição do plantel de fêmeas nas fazendas, ou seja, eles seminaram muito tempo com Angus, né, nos últimos anos, e aí chegou um momento que precisava de fêmeas Nelore para poder
repor o plantel da fazenda. Então, isso já era esperado. Agora, esse movimento de 2017 aí, da cadeia da carne, afetando, interrompendo o pagamento de bônus, também contribuiu para diminuir um pouco a utilização do sêmen para cruzamento. No caso da pecuária de leite, o sêmen demandado, em maior quantidade, é de que raça? Também tem um movimento interessante aí quando a gente olha essa evolução por raças. Nos últimos anos, né, vamos dizer assim, os 4 últimos anos, a gente nota um crescimento muito grande da raça Girolando, né, uma raça que vem crescendo muito, muito em função do bom trabalho executado pela Associação da Raça no país, com demanda aí não só no mercado nacional, mas também para exportação. Mas nos últimos 1 ano e meio, aí, 2 anos, nós tivemos uma adoção de uma tecnologia nova pelo produtor de leite, que é o compost barn, ou seja, é aquele barracão promovendo o maior conforto dos animais, né, utilizando aí uma cama macia, com ventilação, e isso está fazendo com que alguns criadores façam um movimento voltando para as raças europeias. Então, a gente notou mais recentemente um crescimento muito grande do holandês e do Jersey. Holandês e Jersey, na verdade, são grandes, né? São muito conhecidos, estão esparramados pelo Brasil, né? Exato. É um grande volume de gado. São as principais raças do mundo, né, de produção leiteira. Agora, vamos falar um pouco, vou inverter um pouquinho, nós compramos sêmen de outros países. Sim. E essa importação tem tido algumas restrições. O que ocorre, Sérgio, nessa área para as empresas que importam? Quando a gente analisa os dados do primeiro semestre de 2016 em comparação com 2017, a gente nota uma queda muito grande nas importações. Basicamente, 2 motivos, né? O primeiro é em função da greve dos caminhoneiros, né, que interrompeu o processo de importação, porque na dúvida de quanto tempo ia durar, como é que ia ser, né, as empresas com medo desse sêmen ficar retido no aeroporto e sofrer ali qualquer dano na integridade, né, lembramos que é sempre um produto perecível, que a gente tem que tomar muito cuidado na armazenagem, as empresas optaram por não fazer o processo de importação, e isso acaba retardando, né, e muito dessa importação, principalmente de corte, que chegaria entre maio e junho, acabou vindo em julho, né? Então descasou com a época normal de importação que a gente faria. Um outro motivo é realmente a gente enfrentou bastante dificuldade esse ano, esse começo de ano, com infelizmente a deficiência do Ministério da Agricultura em termos de número de fiscais, né? Tiveram algumas regiões do Brasil com ausência de fiscais responsáveis por autorizar o processo de importação, né? Então, isso, a ASBIA teve que intervir junto ao Ministério, representando o interesse de algumas empresas, mostrando a necessidade, né, de realocação desses profissionais, e a gente conseguiu aí o retorno de alguns fiscais para suas posições de origem para poder permitir esse processo de importação. Então, esse retrato do primeiro semestre, ele mostra muito mais questões locais, pontuais, né, do que uma tendência. A gente acredita que, ao ver o cenário do ano total, as importações vão continuar crescendo. E a exportação? Temos espaço no mercado externo para produção de sêmen no Brasil? Nós podemos exportar sêmen? Temos uma tendência de crescimento? Muito. O potencial é muito grande para exportação. Há uma demanda mundial por raças como Girolando, como Gi, né? Na América Latina, países como a Colômbia já são bem tradicionais de consumo da genética brasileira. Mais recentemente, o Paraguai e a Bolívia, né, definiram protocolos, assim como o Equador. Então, a gente tem atuado bastante fortemente para ampliar esse mercado da genética brasileira. Agora, tem um universo enorme que é a Ásia, né? E aí tem que ter a participação em conjunto com as empresas do Ministério da Agricultura, né, para facilitar a negociação, para a gente poder estabelecer os protocolos, né, sanitários que permitam a exportação dessas doses de sêmen, mas o potencial é bastante grande. Nossa exportação ainda é muito pequena quando falamos de sêmen. Sim. Nós ainda trazemos muito de fora para aprimorar o plantel, mas ainda exportamos pouco. Exato. Agora é um mercado imenso. A balança comercial está desequilibrada no ponto de vista da genética, né? A gente importa aí cerca de 8 milhões de doses e está exportando menos de 10% disso, né? Então tem muito ainda que crescer. Não exportamos nem 1 milhão de doses. Não, a gente está exportando em torno de 400, 500 mil Mas doses. É um mercado que o Brasil tem espaço. Muito, principalmente no mercado asiático, né? Onde a gente está falando de volumes grandes.
A gente tem já demandas, né, firmes para a Índia, Paquistão, Sri Lanka, Malásia, Filipinas. São países, essencialmente países de clima tropical, onde a genética de raças brasileiras como Girolando, como Mugia, como Nelore pode entrar muito bem. Bom, você acaba de ouvir Sérgio Saldi. Sérgio Saldi é presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Perspectiva aí de até exportação de sêmen brasileiro, mercado amplo, e ainda estamos importando bastante, mas temos uma tecnologia que já penetra aí nas diferentes regiões da pecuária brasileira. A tecnologia avança, não, Sérgio? Sim, o uso das biotecnologias reprodutivas, né, vem de encontro à necessidade do criador de produzir mais numa menor área, ou seja, aumentar a sua produtividade, sem gerar impacto ecológico, sem gerar impacto ambiental e principalmente aumentando a lucratividade no seu negócio, né? Então é fundamental, tem que realmente adotar as tecnologias. Bom, agradeço o Sérgio Saldi aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Eu volto para Campo Grande. É com vocês.